Olá pessoal, tudo bem? Nós que estudamos, que lemos a obra de Chico Xavier, nós vamos perceber que tanto nas psicografadas por André Luiz ou por Emmanuel, sempre eles vão colocar alguma referência à prece e à eficácia da prece, a transmissão do pensamento através da prece. E vamos encontrar também em Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, as palavras do Mestre em relação à prece. E o quanto Jesus orou e recomendou a oração, dizendo que a oração é o caminho para o encontro com Deus, nosso Pai. E que nenhuma prece fica sem resposta, mesmo que não seja a resposta que a gente esperava. E nós vamos perceber que a oração, ela precisa chegar ao coração. Ela é um movimento da fé. Ela é a fé em atividade. Mas estas palavras que saem do coração, é claro que elas passam pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de entender essas palavras, de raciocinar sobre elas. E é aí que nós vamos ter a questão das preces inteligíveis, como aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque se as palavras não fizerem sentido, elas não vão atingir o seu objetivo. Então, às vezes, até na casa espírita mesmo, nós somos convidados a fazer uma prece, seja no final de uma palestra, no início, durante uma reunião, e nos preocupamos tanto em colocar palavras difíceis, palavras elaboradas, que aqueles que estão acompanhando não conseguem seguir aquele raciocínio, né? E muitas vezes nós mesmos nos perdemos na emoção, no desejo da prece, porque estamos escolhendo palavras adequadas, enfim. Quem nunca ouviu histórias da época dos nossos avós, dos nossos pais, que ouviam missa em latim? A missa toda em latim. E não entendiam uma só palavra. Como que aquelas palavras poderiam chegar no coração, se elas não eram entendidas, não eram percebidas? Então, nós vamos encontrar a oração, a prece, como um caminho de espiritualidade, mas principalmente algo que toque, que fale a nossa consciência, porque aí a transformação vem através do entendimento. Assim como qualquer um que, para entender alguma coisa, tem que estudar, que analisar aquilo ali. E nós nos lembramos, só para ilustrar, no livro Nas Fronteiras da Loucura, em que aparece o pedido de uma mãe por uma filha que durante o carnaval saiu para trabalhar como cuidadora de uma idosa. E no caminho foi abordada por homens perigosos. E a mãe estava em casa em oração por ela, pedindo proteção por ela. E a equipe espiritual registrou esta prece, a equipe de Dr. Bezerra, e eles intuem um carro de viatura policial para passarem por aquele caminho onde estava a jovem. E o policial naturalmente segue a intuição e consegue salvar aquela jovem e, né, daquela situação tão constrangedora, tão terrível. E depois ele comenta com um amigo: que interessante, não era a nossa rota esse caminho, mas me deu uma vontade de passar por aqui. Mostrando aí a ação da prece daquela mãe que chegou na espiritualidade, que chegou naquele policial que estava cumprindo o seu trabalho, o seu dever, e pôde auxiliar aquela jovem. Então, meus amigos, a oração, mais do que nunca, é respiração para a alma. Muita paz.